Deputado Cláudio Cajado, muito obrigada por conversar com a gente aqui no SBT News. A primeira coisa que eu quero saber do senhor é solução para essa PEC da transição. O tempo está muito curto. Se não der para votar, como é que se garante esse Bolsa Família, enfim, esse Auxílio Brasil a partir de janeiro? Qual seria a solução? Bom, eu percebo claramente que há um consenso nas duas casas do Poder Legislativo Nacional, Senado e Câmara, de poder colaborar para a votação dessa PEC. Ela é importante, não tenha dúvida. O próprio governo atual também iria propô-la. Então, é consenso. O que é que hoje traz discussão? A questão da temporaneidade, ou seja, o prazo, quanto tempo seria esse espaço fiscal que se abrirá com ela? Por 1 ano, 2 anos, 3, 4 ou indeterminado. A PEC apresentada, e foi muito demorada de sê-la, prevê 4 anos. Há um consenso de que é muito tempo. Agora, se vai ser 1 ano ou 2, a discussão vai se iniciar pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e vai amadurecer. Como também o segundo ponto relevante é o valor, quanto será aberto de espaço fiscal. Isso também traz uma grande discussão, mas tanto a questão do tempo quanto do valor será equacionada dentro do Senado e posteriormente dentro da Câmara. Por quê? Porque é necessário. Nós ainda estamos em um momento de pandemia. Aliás, devo dizer que na Bahia voltou a obrigatoriedade do uso de máscaras, o que significa que os efeitos da pandemia vão persistir, consequentemente com os efeitos sociais. Nós não podemos deixar as pessoas mais vulneráveis sem um aporte financeiro dos R$600. Então, é consenso que haverá essa votação, é consenso que haverá um valor a ser definido e um prazo também. Isso, dentro da política, Senado e Câmara, será equacionado. Portanto, eu não vislumbro que não haja essa solução. Por outro lado, caso esse consenso não aconteça e o prazo, como você falou, seja muito exíguo e não dê tempo de se votar, numa hipótese, há outras possibilidades. Por exemplo, ano que vem o presidente eleito, o Lula, pode fazer uma edição de uma medida provisória por prazo de 1 ano, prevendo esses valores, tanto para o Bolsa Família, como para o aumento do salário mínimo, etc. E dentro do orçamento poderá se prever essa excepcionalidade. Pois é, a Comissão do Orçamento já está na avaliação da própria proposta orçamentária, independentemente do trâmite dessa PEC. De que forma vocês podem fazer isso para garantir que haja recursos dentro do orçamento? Como é que isso seria mexido? Bom, o ideal é que o orçamento para o ano que vem possa aguardar a sua votação depois da PEC aprovada. Ou seja, é preciso que a PEC esteja aprovada para que o orçamento também inclua o valor na aprovação da PEC dentro do orçamento do ano que vem. Porém, se isso não acontecer, nós vamos reunir o Colégio de Líderes, vamos reunir os partidos e poder definir algumas sugestões, algumas possibilidades, como, por exemplo, você condicionar algum valor para se efetivar no futuro, como por exemplo a edição de uma medida provisória, o orçamento poder constar nesse valor como uma receita condicionada. Isso é normal que aconteça dentro do orçamento quando você não tem certeza que aquela receita irá ocorrer. Então, essa é uma possibilidade. Não foi ainda discutido no Colégio de Líderes, nem com o presidente da comissão, mas é uma possibilidade. Portanto, hoje nós estamos votando um relatório preliminar, o cronograma da Comissão de Orçamento também está apertado, mas nós precisamos avançar. Então, votando um relatório preliminar, nós liberamos os relatórios setoriais para poderem ser discutidos, claro, deixando por mais à frente a questão da área social e da saúde, por onde essa PEC irá efetivar esses recursos adicionais, e o resto a gente já pode ir discutindo. Acredito que entre o dia 15 e 20 de dezembro nós tenhamos esse cenário completamente acacionado e possamos votar na Comissão de Orçamento com a PEC aprovada ou sem a PEC ser aprovada. Coloco, mais uma vez, como receita condicionada para o futuro, se for editada a medida provisória. Mas aí no caso do recesso parlamentar constitucional de dezembro, a partir do dia 17, então 15 a 20 já não daria mais tempo se esticar. Pode haver, já houve vários momentos em que nós tivemos uma espécie de autoconvocação para que esse fosse até próximo do Natal ou até próximo do Ano Novo. E assim, também há uma outra possibilidade, se houver consenso
nós podemos também fazer uma autoconvocação no mês de janeiro. Não vejo nenhum problema. O que é importante é que nós tenhamos a responsabilidade, isso eu digo dos atuais congressistas, de que o Brasil tem que ter uma visão importante do ponto de vista econômico e social e que essa temporaneidade de final de ano, ou de mudança de governo, ou de recesso parlamentar, não impeça que nós possamos atuar. Então, isso eu penso que também está embutido em cada parlamentar. O que é que o PP, a bancada do PP, não aceita de jeito nenhum na votação dessa PEC? Não, o Partido Progressista tem uma visão de que vai defender um ano. E o valor também não pode ser muito exorbitante, porque há de se considerar duas coisas. A proposta apresentada prevê 170 bilhões fora do Bolsa Família, não é isso? Ou do Auxílio Brasil. Só que já está contido no orçamento, ou seja, dentro do teto, não esse extrateto de 170, que é o espaço fiscal que o governo eleito deseja, mas já está contido dentro do orçamento, dentro do teto, 105 bilhões. Então, quando a gente tira 170 e ainda tem no orçamento 105, nós estamos falando de 275, 280 bilhões de reais. Ou seja, é um valor que, na nossa visão do Partido Progressista, é muito alto. Essa questão deverá ser equacionada na discussão dentro da bancada e, obviamente, com outros partidos que hoje nós temos relação política. Deputado, o Partido dos Trabalhadores, juntamente com o PV, PCdoB e o PSB, eles anunciaram ontem que vão apoiar a candidatura de Arthur Lira, do PP, à presidência, à reeleição da presidência da Câmara. Isso aproxima o PP para um eventual apoio ao governo Lula? É uma demonstração que nós vimos com muito bons olhos. Obviamente que Arthur Lira é presidente da Câmara, a eleição dele para a próxima legislatura está bem equacionada, está bem encaminhada, diante da sua habilidade, diante dos compromissos assumidos e cumpridos, e também é um quadro qualificado do Partido Progressista. Obviamente que, a partir do momento que o PT assume esse compromisso de poder apoiá-lo na reeleição, nós temos também, obviamente, um entendimento político positivo. O que acontecerá vai depender de como serão feitas as tratativas, tanto das conduções, aí você tem os espaços do Partido dos Trabalhadores, do PT, dentro da própria Câmara, nas comissões, na mesa diretora, etc., como você também tem, no futuro, propostas como essa da PEC e outras que virão na próxima legislatura, a terem um encaminhamento, da nossa parte, dentro de um diálogo que seja muito positivo para o Brasil. Nesta atual gestão, o PP esteve junto com o presidente Jair Bolsonaro, inclusive o líder do governo, Ricardo Barros, o deputado, é do PP. O PP, na gestão Lula, vai ser oposição, vai se manter bolsonarista? O Partido Progressista será independente e, como partido, oposição. Porém, a bancada de deputadas federais, não vão ter aí essa condição de fechamento de questão nas matérias a serem discutidas. Obviamente que o partido vai se reunir, nós temos aí para a próxima legislatura líder a ser escolhido, deverá ser um interlocutor dentro do partido e também com o governo, que eu acredito que todas essas questões serão encaminhadas no momento adequado. O Partido Progressista sempre tem um compromisso com o Brasil, nós não seremos, pelo menos por parte da bancada, contra aquilo que for bom, mas o partido, enquanto partido político, não integrará o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso não significa também que a sua bancada e alguns partidos não possam ter uma relação com o governo. Porém, o partido será oposição. Deputado, muito obrigada. Cláudio Cajazzo, deputado pelo PP da Bahia, presidente em exercício do PP. Muito obrigado, eu que agradeço.